Sejam todos muito bem-vindos ao Pelo Exposto Podcast, um espaço aberto para todo profissional que busca diálogo e desenvolvimento da sua carreira. Pegue seu café e venha conosco para esse bate-papo. Meu nome é Natália Cariello, sou especialista em Direito Empresarial e Negocial. Meu nome é Lívia Delgado, sou advogada, especialista em Direito Médico. E nesse episódio de hoje teremos o prazer de ter uma convidada muito especial, doutora Lígia Oliveira, contadora, especialista em soluções tributárias e patrimoniais, com pós-graduação em Direito Tributário, Controladoria, Recuperação Tributária, Holding e Planejamento Patrimonial. Iniciando a jornada na área contábil no ano de 2009 e em 2015, com a abertura do próprio escritório, sua jornada empreendedora iniciou, o que aproximou a todas as dores e dificuldades do empresário. E com todo esse know-how, iremos conversar sobre o impacto no planejamento estratégico para o empresário, independente do tamanho de seu faturamento ou empresa. Então, temos a honra de ter aqui conosco uma grande amiga e parceira que, além de nos dar aos nossos escritórios de advocacia a honra de nos assessorar nessa parte do planejamento patrimonial, para que a gente possa oferecer aos nossos clientes o melhor, da contabilidade e do direito tributário, nós também achamos que todos os advogados, empresários e profissionais que estejam nos ouvindo vão poder usufruir desse riquíssimo conhecimento, dessa interação entre essas duas grandes ciências. Até porque humanas. O contador e o advogado são grandes amigos, né? São grandes amigos. Uma empresa, um negócio precisa desse diálogo. E nada melhor do que ter você à mesa para que a gente possa fazer reverberar tudo que já nos é ensinado, que essa parceria proporciona. Bem-vinda à nossa casa, Lígia. Seja muito bem-vinda. O microfone é seu, é um bate-papo e que todos possam aproveitar e crescer com esse papo, fora da caixa, com outro olhar e com muito movimento, com certeza. É um prazer estar com vocês e é uma honra podermos trabalhar juntas. Essa parceria entre contadores e advogados só traz contribuição para o nosso trabalho, para o cliente, né? A gente consegue ter visões estratégicas e olhares diferentes e trazer um resultado que o nosso objetivo é que ele caminhe no melhor, né, nas melhores estratégias e nos melhores caminhos para desenvolver o seu negócio, independente de tamanho, como Lívia mencionou. Então, quando a gente consegue olhar de forma estratégica e com as duas visões das duas grandes ciências que direcionam o empresário, né, a gente consegue trazer para ele uma expectativa que, se ele não tivesse esse direcionamento, não teria. Não sei se é no seu dia a dia, né, no contrato com os clientes, quando a gente fala planejamento tributário, o povo quer correr, dá um desespero, pensa em fisco, leão, multa, só problema. E eu atuo eminentemente na área extrajudicial e a gente percebe o quanto o atuar preventivo e estratégico faz a diferença no resultado do negócio e nas possibilidades que o cliente assume e começa a vislumbrar após um olhar amplo, né? Olhar o todo, olhar por cima. E na tranquilidade, do desenvolvimento das suas atividades, porque viver com medo do fisco também não é uma possibilidade interessante. Como você definiria o planejamento tributário? Como que é o seu trabalho, olhando pelo prisma de quem busca esse trabalho de uma maneira bem simples, né? Definir, assim, para a gente poder partir daí. O planejamento tributário, ele inicia muito antes dos números, mas é no nascimento do desejo daquela empresa. Então, quando a gente olha para isso de forma estratégica, a gente consegue direcionar o cliente no melhor caminho, entendendo a operação, entendendo o negócio, quais são as melhores formas não só de tributação, mas de estruturação jurídica. E aí é onde entra o nosso trabalho em conjunto, desde a abertura da empresa e dos impactos que essa atividade vai trazer na legalização. Essa natureza jurídica vai ser escolhida ali da melhor maneira, conduzida pelo jurídico, em parceria com a contabilidade, trazendo uma estrutura para o cliente muito mais segura para ele iniciar a jornada. Então, o planejamento tributário não é só eu planilhar e ver qual o melhor regime de tributação.
Eu digo que a operação e entender o objetivo do cliente com o seu negócio traz essa visão ampla, traz a possibilidade da gente desenhar um negócio muito mais consolidado, né? Já começar com a base. Sem receita de bolo, né, Lígia? Exatamente. Sem É muito religião. Personalizado e muito específico. A gente não tem como abrir uma atividade, mesmo sendo da mesma atividade, mas são pessoas diferentes, composição societária diferente. Com apetite a risco diferente, né? Porque tudo envolve o risco e envolve a escolha do cliente, enfim, do empresário ou quem está à frente daquele negócio, em como pretende desenvolver e permitir o crescimento do seu negócio, né? Existem pessoas... Esse modelo, né? Um modelo de negócios, cada um vai ter o seu. E cada um tem um apetite mesmo ao risco, né? Alguns preferem, em um determinado estágio inicial do próprio negócio, assumir um risco maior, ainda que seja com sonegação ou não fazendo todas as declarações corretamente, mas assume um risco para conseguir se levantar e às vezes até ele segue numa direção perigosa. Por isso a importância de um monitoramento para isso, né? Então não é uma questão só de ver planilha, de entender números, é entender os objetivos de médio e longo prazo, né? E a condução desse trabalho desde o início traz para o cliente essa possibilidade de não sonegação e de risco para o negócio dele. Porque essa falta de planejamento e de visão estratégica do negócio do ponto de vista jurídico e tributário traz essa falsa sensação de que eu não vou declarar isso daqui porque eu vou pagar mais. Mas quando a gente faz um planejamento estratégico, esses pontos têm que ser levados em consideração, porque o negócio tem que se sustentar. Tem que sustentar. E qual que é o risco? Pequeno, médio e longo prazo, né? Isso. Então, qual o índice de abertura e baixa de empresas, né? De empresas que fecham antes de 5 anos é altíssimo. É altíssimo. Por quê? Por causa dessa falta de orientação. A falta de informação ainda, né? Isso é bem impressionante. Quando a gente senta para conversar com algumas pessoas que já estão no negócio até há algum tempo, eu às vezes me pego até surpresa com isso, e você falou desde do nascituro, né? Desde o nascimento da empresa, o contrato social, quantas vezes eu analiso um contrato social e ele não é coerente com a atividade que aquele empresário, que aquela pessoa resolveu ou decidiu desenvolver. Às vezes tem dificuldade até de escolher o KNAI, né? Por isso que tem um livro de KNAI, né? Tem KNAI que ele pensa em trabalhar daqui a 10 anos e nunca vai usar. E isso tem impactos que ele não vai saber, a gente que vai ter que direcionar. Então, tem algumas obrigações acessórias que para aquela atividade ele não ia precisar ter essa despesa, não ia precisar ter esse trabalho agora de legalização, de outras obrigações que são atreladas, porque tem uma atividade que ele pensa em trabalhar, mas que não sabe nem quando. E quando ele tem essa orientação, ele não sai colocando um livro de KNAI ali. Sai sendo direcionado. E isso pode ser adicionado à medida que ele vai realmente tendo a necessidade de inserir mais alguma atividade. Não há vedação nisso. Às vezes o próprio negócio, né? O trilho do negócio vai mudando um pouquinho, né? Às vezes é necessário fazer algumas adaptações no curso, né? Da atividade profissional. Exatamente. E eu digo que o planejamento tributário não é só a escolha do regime de tributação, mas a simples escolha do regime de apuração, se é competência ou se é caixa. Quando a gente entende o negócio do cliente, a gente vai saber direcionar. Ele não vai ter uma economia, mas ele vai ter um diferimento do imposto. Então, ele vai deixar de pagar em janeiro para pagar em março. Porque muitas empresas, principalmente a área de saúde que trabalha com liminar, né, ela presta o serviço e recebe depois. Então, se ela está no regime de competência, na emissão da nota, ela já vai ter o imposto para pagar. Uhum. Mas se ela está no regime de caixa, ela só vai pagar o imposto quando ela receber esse dinheiro. Então, são pequenas orientações, mas que traz toda a diferença no fluxo de caixa do negócio do cliente. Isso eu percebi muito, assim, nos últimos tempos, que às vezes, muitas das vezes, né, os ajustes acabam sendo de maneira concreta ali, delicadas, são sutis, mas são muito profundas em impacto. E impacto tanto para a dinâmica do negócio e dinâmica financeira, né, de retornos ali,
quanto de segurança de atuação das pessoas. Percebo até com alguns clientes um certo conforto que eles sentem em relação, assim, agora tá tudo certo. Isso aqui estava me preocupando. Que bom que a gente já resolveu isso aqui. Tira um peso. E aí ele se preocupa com o que é para ele se preocupar. Fazer a empresa dele crescer. Focar a energia dele no negócio dele, porque é ele que entende, né? E a gente que está aí à frente e nós que estamos à frente dos nossos negócios, a gente sabe que o quanto é importante quando a gente dedica energia, força, noites pensando, a mente não para. Então, essa estruturação, ela reflete de maneira muito significativa no retorno financeiro e na dinâmica, no desenvolvimento do próprio negócio. Né? Totalmente. E aí toda essa dinâmica do empresário procurar entender a sua assessoria quanto à contabilidade, ela permite de fato que o seu negócio se desenvolva, o seu negócio cresça, que ele possa ter o melhor aproveitamento, a equipe dele, né, trabalhar de maneira estruturada, uma relação que pode ser de prestação de serviço, uma relação que vai ser empregado-empregador, tudo isso vai sendo coordenado, tudo isso vai sendo estruturado. O negócio é pautado em transparência, né? O negócio é pautado na expectativa, inclusive, de quem está ao redor de um determinado negócio, né? Quantas pessoas dependem daquilo. Eu até tinha uma pergunta para fazer para a Lígia. Por exemplo, a gente está falando aqui de pessoas que já desde o início querem estruturar o seu negócio de forma correta e já pensar em fazer esse planejamento. Mas a gente também sabe que a realidade do Brasil não é bem essa. A maioria das pessoas só chegam a essa maturidade quando ou são autuadas pelo fisco ou tem algum problema judicial respectivo, enfim. E aí, eu gostaria de saber, por exemplo, pela sua experiência, se a gente, quando se depara com uma situação dessa, como é o nível de maturidade normalmente do profissional do Brasil com relação à questão do planejamento tributário? Pergunta difícil, né? Mas vale a sinceridade. Será que é difícil ou é a sinceridade? resposta óbvia? Pode ser que a resposta seja bem óbvia. O que a gente costuma ver no dia a dia, né? A falta do simples bem feito. Eu falo isso sempre. O arroz com feijão, gente. Assim, o profissional de contabilidade, ele é esse início do cliente. Porque geralmente não vem pelo jurídico. Não. Né? Principalmente os pequenos. Então, essa orientação, ela tem que ter um fundamento inicial, contábil. E essa visão de planejamento tributário é algo que eu mesmo na faculdade eu tinha dificuldade. Eu dizia que eu não ia trabalhar no setor fiscal, no tributário, foi uma necessidade minha, que eu resolvi investir na área e quando eu comecei a trabalhar na área, a investir, a estudar, eu me apaixonei. Mas é algo que não é comum. Não é comum. Então, isso traz essa dificuldade do mercado pela falta de orientação de escritórios menores que não investem em tributário. Então, acaba trazendo a visão de que o investimento do tributário é só para quando eu tiver grande, para eu contratar um escritório maior que possa me dar esse suporte. Mas isso é algo que a gente deixa esse dinheiro na mesa e deixa de assessorar esse cliente quando ele está pequeno ainda. Mas se ele é bem assessorado agora, pequeno, ele tem uma trajetória que a gente vai estar direcionando ele nessa trajetória. Então, quando esse olhar ele é um olhar de paixão e de necessidade, a gente consegue atender isso, mas ainda é um percentual muito pequeno que é atendido no ponto de vista de planejamento tributário e ainda vão um pouco mais além. Quando a gente fala o planejamento tributário, a gente às vezes, até contabilmente mesmo, a gente se limita aos números, ao faturamento do cliente e o enquadramento dele no regime do simples, do lucro real e do lucro presumido. Mas o planejamento tributário é muito mais que isso. É a análise da operação. Não adianta eu olhar para os números sem entender como funciona a empresa. Uhum. Então, esse olhar ele tem que ser aguçado. Esse trabalho de vocês aqui, esse projeto, ele traz o que é a nossa missão quanto profissionais da área, que é levar informação
não só para os clientes, mas para os colegas também. Claro. Né? E todo mundo crescer junto, entendendo a necessidade desse trabalho de cooperação. Porque eu tenho a minha limitação na contabilidade do aspecto jurídico e vice-versa. Então, exatamente. a gente vai ter esse olhar em conjunto e quem vai ganhar com isso? A gente em crescimento, né? Mas a sociedade, no final das contas, porque a O gente cliente precisa na fazer... operação, né? E o cliente na operação. Exatamente, porque no final das contas o país só vai crescer se a sociedade, de forma geral, Exatamente. também crescerem e tiverem esse olhar e essa possibilidade de terem essa longa vida financeira, né? Isso deixa claro, né? Porque o nosso trabalho, eu gostei quando você usou a palavra missão. E a gente tem conversado muito isso, né, na nossa jornada e nesse encontro, o quanto a gente se apaixona por esse processo de estruturar, de ver aquela operação, ver o negócio do cliente se desenvolvendo, crescendo, por decisões que são apresentadas e soluções que parecem simples. Parece um arroz com feijão, mas só é possível porque a gente sabe o arroz com feijão. Porque a gente está ali disposto a ouvir e a conhecer para o que está além do papel. Isso, volto a dizer, até no contrato social, que muitas pessoas, acho que a maioria, desprezam ou menosprezam o seu impacto, a sua importância. Dá uma olhadinha aí, vê se está tudo certo. Eu falei, como eu vou dar uma olhadinha? Porque se eu ler, só pegar ali, tá certo. Também acontece com contadores, né? Muito. Só dá uma olhadinha aí, tá? Eu sei, assim, Vê vou se tá ler. certinho isso aqui. Isso aí mesmo. Tá, mas assim, vai estar certo, vai ter um KNAI ali, vai estar escrito o nome dos sócios, cotas, ok, não é disso que eu tô falando. Se eu não conseguir sentar para conversar com você, entender o objetivo do seu negócio, onde você está, onde você pretende chegar, eu só vou ser uma revisora. A inteligência artificial com certeza vai ler até melhor do que eu, vai descobrir erros de português, inclusive, né? Erros ali. Então, ver a operação, conhecer a operação na nossa dinâmica, na nossa profissão, isso é de extrema importância. É esse olhar preciso que você vai descobrindo. Esses dias, até conversando com uma cliente, ela até me perguntou, mas por que você está perguntando isso tudo? Falei, porque eu preciso saber de coisas que você ainda não me disse. Porque ela achou que eu precisava dos detalhes daquele contrato, que aquele papel me dizia. Eu falei, eu já entendi o papel, mas eu quero saber o porquê estamos conversando sobre esse papel. E eu gosto de ouvir a história do cliente. Isso. Porque às vezes é onde você vai tirar aquela informação precisa. Porque como começou o negócio? Porque a gente entende como está funcionando hoje, mas como foi idealizado? Será que está congruente, né, o funcionamento com o objetivo dele? E uma coisa que a Natália falou que é muito... Às vezes a gente acha que é simples e fácil, né, que o cliente já sabe disso, mas ele não sabe. Eu aprendi que o óbvio precisa ser dito. Sim. E quando eu aprendi isso, eu até falei uma frase hoje para o cliente que depois eu fiquei, meu Deus. Eu falei assim, você já deve saber disso. Mas ele não sabia disso. E era isso, era óbvio para mim. Era simples para mim. Mas para ele não. Rotineiro E até, essa né? informação que foi levada para ele mudou a perspectiva do negócio dele. Então, trouxe para ele uma economia tributária que ele não teria, ele não teve esse alcance. Então, aí volta... ok, né? E ok. E aí é volta isso. a nossa missão, quanto levar informação, Exatamente. transformar essa cultura do empresário de se preocupar com o comercial, beleza, ok, é necessário, Claro, né? ali, claro. Mas trazer para ele essa visão de gestão e da importância de andar junto com a contabilidade e com o jurídico, porque é isso que Gestão vai... negocial e financeira do... Isso, é isso da que vai consolidar ainda mais. Isso é o fundamento. Uma construção não começa pelas paredes, ela começa pela base. E primeiro cava o buraco lá e bota todo o fundamento para depois a gente ver a estrutura crescendo. E nós somos essa estrutura para o cliente, essa assessoria. E dizer o óbvio não é menosprezar o cliente, pelo contrário, né? É dar a mão para ele e trazê-lo. Vem, nós vamos fazer juntos, né? Não é dizer que ele sabe menos, que nós estamos num pedestal acima dele e que vamos trazer soluções. É o contrário, é se colocar pequeno para entender o problema dele. Sobre a perspectiva dele. Sobre a até, perspectiva né? dele e adaptar o nosso conhecimento técnico, né, das nossas áreas, para levar para o cliente.
Eu acho que tem um desafio também maior aí, que acho que a gente explorou bem, as empresas que iniciam. Mas tem um desafio escondido nas empresas que vão sendo sucedidas. Sim, né? a gente comentou no início. E empresas familiares, entre aspas, né? Que passam aí de pai para filho, vem dos avós, tem um jeito X de fazer as coisas. E essa diferença, às vezes, da administração entre o mais novo, né? O herdeiro, o sucessor, entra ali, está à frente da empresa, começa a administrar com uma nova perspectiva, o que incomoda o patriarca. Há um ruído nessa comunicação. Então, é um olhar que tem que ser cuidadoso. Eu já tive em empresas em que, no quadro societário, eram os fundadores, mas quem estava à frente do negócio não eram mais os fundadores, apesar de vivos, lúcidos, trabalhando ali. Mas é natural que as coisas se modifiquem com o tempo, né? E esse diálogo nosso, enquanto profissionais que estão à frente, estão ao lado da empresa com esses empresários, tem que ser cuidadoso e respeitoso até para isso, para apresentar uma nova forma de fazer as coisas. Porque muita coisa foi mudada, nem vou mencionar em sede legislativa, não. Mas o jeito de fazer as coisas, né? De operacionalizar isso, de se comunicar, né? Lígia de Recife, a gente aqui, aí conseguimos atender clientes e estender parcerias, o que algo era impensado. Então, a informação circula hoje de uma maneira muito importante, rápida. Então, essa sensibilidade, essa proximidade com o cliente, acho que também é um cuidado a mais que nossas parcerias e os nossos trabalhos precisam ter para que esse empresário possa receber esses frutos. É olhar no detalhe, né? É ser ali de forma personalizada e única. E olhar para aquele negócio, olhar para a história daquele negócio, né? Não é só uma empresa, não é só um comércio, não é só, entre aspas, um cliente, mas é uma vida, são famílias, são histórias, são gerações que são impactadas através daquele negócio. E qual é a nossa contribuição com isso? Como é que a gente pode agregar valor na vida dessas famílias, na vida desses empresários? Aí é onde entra não só missão, mas entra paixão também, porque a gente começa a olhar para um negócio de uma perspectiva diferente. Talvez outros profissionais olhem também, cada um com a sua visão. Nós somos somos únicos. Deus nos criou de formas únicas, né? Então, cada um vai ter uma visão. Quando você analisa uma empresa, você vai trazer uma perspectiva e você passa a mesma empresa para mim, eu vou trazer outra. E a gente vai somar ali conhecimento e pontos que são de melhorias e pontos que são que podem ser potencializados e trazer ainda mais resultado para aquele cliente. Então, é olhar para o negócio de forma única sempre. E não tem, de fato, essa segregação, né? Só grandes empresas ou médias empresas, né? Precisamos abrir esse diálogo e fazer com que o empresário, quem está à frente de determinado negócio, que ele precisa potencializar e aplicar sua energia e seu dinheiro da melhor maneira possível, né? Porque isso muda o jogo a médio e longo prazo da sobrevivência e retorno dessa empresa. Com certeza. Eu tive uma experiência que eu levo para a vida. Meu filho fazia tratamento com a terapeuta ocupacional e eu atendia ela e a gente acabou conversando. Ela descobriu que eu era contadora e ela fazia o imposto de renda na pessoa física. E eu, mulher, por que tu faz na pessoa física? Ela, eu vou mandar para tu analisar. E depois que ela ganhou confiança, porque a nossa profissão é uma profissão de confiança, né? O cliente, ele precisa ter essa afinidade com a gente, ter essa confiança. Né? E quando ela trouxe, a gente começou a olhar isso anualmente. Então, primeiro ela foi para o Simples, depois ela foi para o Presumido, e ela se permitiu crescer numa perspectiva de tributária, financeira, porque ela tinha medo de faturar porque ia pagar muito imposto. Isso é uma mentalidade também, né? Uma crença que a gente percebe em muitos clientes, né? Desse medo, desse receio dessas mudanças, do faturar mais e isso ser, entre aspas, ruim ou ter que esconder. E mudar essa chavinha
pode significar mudar o rumo do seu negócio. Isso só acontece com conhecimento. Então, a gente foi ali trabalhando os números e mostrando como funcionava. Olha, na verdade não é assim, olha isso daqui. E ela foi entendendo. E o engraçado é que com o passar dos anos, ela começou a ensinar para as amigas dela. Então, Efeito dominó, né? é muito bom legal efeito. isso, porque, veja, eu ajudei ela lá atrás, mas hoje ela estava ajudando outras amigas da área dela e podendo trazer esse olhar de contribuição. Então, quando a gente leva a informação, é muito mais do que só uma solução, né? A gente, através daquela semente, vão vir outros frutos e outras pessoas vão ser alcançadas com aquilo ali. Isso é muito bom. E estar à frente de um negócio é desafiador. Demanda paixão, energia, estratégia. Estratégia muda, estratégia permite com que a gente cresça, com que a gente se conheça, encare muitos desafios, né? São muitos os desafios para estar à frente desse negócio, né? Hoje a gente está à frente do escritório. Negócios jurídicos também são escritórios. São escritórios. Também são empresários, negócios, né? E isso é uma mentalidade pouco explorada, assim. A gente que fala tanto para advogado, eu acho é importante também que a gente também traga esse enfoque para o advogado, sabe? Ei, você também é empresário, tá? Apesar de não poder, né, atuar, de repente, na publicidade do mesmo modo que outros, tem seu regramento próprio, ético e tudo, mas somos todos empresários, estamos aqui conversando também sobre os nossos negócios, no sentido, né? E aí, trazendo para os advogados, né? Quantas pessoas têm o escritório sem o CNPJ, sem estruturar a sua equipe, sem seguir com um planejamento e um plano de negócios. Exatamente. Mas isso me faz pensar em algumas coisas, alguns assuntos tabus entre advogados e contadores. Que eu acho que a gente podia aproveitar esse bate-papo para falar. É agora que vai sair a briga aqui. Não, assim, eu acho que desde sempre, de certa forma, existe uma certa reserva de mercado para alguns assuntos entre contadores e advogados que, no meu entender, são totalmente desnecessários. Afinal de contas, como nós já falamos aqui inúmeras vezes, estamos aqui para trabalhar para um fim comum. É verdade. Mas, no entanto... E nos complementamos. E nos complementamos perfeitamente. São ciências que sempre, já há décadas que caminham juntas, né, que precisam caminhar juntas. Né? A gente precisa desenvolver os negócios do Brasil, da sociedade brasileira. No entanto, vamos lá, na prática, advogados se sentem muitas vezes superiores a contadores e contadores também sentem que esse aqui é o meu cantinho, não preciso do advogado para isso. E eu acho que um assunto que a gente teria que debater mais, né, entre os nossos profissionais das nossas áreas. Porque, que bobagem, gente. Que bobagem. Por que fazemos isso? Por que damos um tiro no próprio pé dos nossos negócios? Esse tabu, ele precisa ser quebrado, né? E a gente precisa gerar um novo ciclo, trazer uma outra perspectiva. E quem vai fazer isso é a gente, assim, quem tem essa visão, quem está aberto para novos negócios, para entender que somos complementares. E eu fiz até uma enquete no Instagram perguntando se o advogado e o contador juntos eles eram aliados, eram máquinas de fazer dinheiro ou era gato e rato. Resultado, máquina de fazer dinheiro e aliados. Então, ótimo, empatou. Gostei das duas opções. Empatou. Então, se a gente olhar que... se a gente tratar como gato e rato, né, a gente vai deixar dinheiro na mesa. Exatamente. E a gente vai perder dinheiro dos do clientes. outro. Exatamente. E o nosso também, né? Porque exatamente. Se ele não ganha, a gente também não. Então, assim, ambos. É verdade. E aí, quando a gente olha nessa perspectiva de máquina de fazer dinheiro, que eu fico com essa opção, que nós somos essa máquina de trazer resultado, de gerar resultado na vida do outro e na nossa também, claro. A gente tem essa fatia do mercado que não está olhando para isso. Mas não é sobre isso. É sobre como fazê-los despertar também para isso.
porque a gente expandindo essa corrente, né, do bem, Isso né, aí. a gente vai ajudar quantas pessoas, a gente vai se limitar a nós três, quando isso pode ser o Brasil inteiro trabalhando com esse olhar. Quantos contadores e advogados podem estar fazendo essa parceria, ajudando, Se aproximando, né? e ajudando os clientes da base deles, né? Desenvolvendo negócios, trazendo soluções inteligentes, estratégicas. A gente até comentou sobre isso hoje. Eu admiro o profissional quando ele até fala, até aqui eu sei, até aqui eu ando. Mas vou buscar o parceiro, né? Buscar alguém que vai complementar o meu olhar, me auxiliar aqui. E vou trazer para conversar à mesa. Ter essa humildade e, mais do que humildade, respeito. Respeito pelo outro, porque alguém confiou nele para fazer uma determinada análise, né? Isso é de suma importância. E essa parceria, essa cumplicidade, ela é fundamental. Ainda temos, provavelmente, teríamos que citar muitas outras profissões que também poderiam estar aqui, né? No sentido, assim, essa conversa não é só advogado e contador, né? A gente tem vários profissionais que podem nos auxiliar e serem, assim, digamos... Consultores também, né? Quando a gente estiver pensando nos negócios. Exatamente. Você tem toda razão, ninguém é uma ilha. A gente está levando, eu digo que lá, meu sonho no escritório é que a gente tenha o hub de soluções. Porque o cliente, ele precisa da gente. Então, se a gente pode ser essa ponte, às vezes ele nem sabe o que precisa. E a gente é essa ponte, você na verdade está precisando disso aqui. E ele vai dizer, cara, eu nem sabia. É tão gratificante quando a gente vê isso. Quando a gente vê esse brilho no olhinho dele, a gente né? fala, meu Deus, hoje a gente viu um brilho assim, né? A gente veio procurando uma coisa e acabou encontrando uma outra coisa. E melhor ainda. Ainda melhor, né? Vamos passar para aquele nosso momento... Tete a tete. Momento tete a tete do Pelo Exposto. É simplesmente algumas perguntas para você responder de forma rápida, bate pronto. Quer dizer, não precisa ser uma palavra, mas... forma rápida, tá? Quem é Lígia, tributarista e contadora? Em poucas palavras. Mãe, e que tem o desejo no coração de impactar vidas, famílias, através do conhecimento que já chegou até mim hoje, até hoje. Ambiência, muda o jogo? Muda totalmente. Como se sente ao ver o resultado do seu trabalho na vida de um cliente? Nossa, não tem preço. A gente conseguir ver a transformação daquele cliente, eu acho que só enche o coração de alegria e abastece para que a gente continue nessa jornada, que às vezes é bem difícil, mas isso é o que traz para a gente tô no caminho certo. Porque você é apaixonada pelo que faz, né? Seus 3 valores, seus 3 pilares de condução do seu escritório, do seu negócio. Deus, pessoas e famílias. Maravilhoso. E quem é a Lígia Mentora? Como é a Lígia Mentora? A Lígia Mentora... A gente acabou não falando muito sobre esse lado dela, mas que os nossos ouvintes saibam que existe isso também. É verdade. Fale muito rapidamente, só para a gente deixar... Parceira, amiga, e que se preocupa com o resultado do outro, que o crescimento dele também é o meu crescimento. Que vê-los brilhando enche ainda mais meu coração de alegria. Ai, gente, teremos muitos cortes nesse episódio, porque tivemos frases incríveis aqui, não tivemos? E esse é um encontro mesmo muito peculiar para nós, nesse momento profissional. Que vem a brilhantar e acrescentar nossas carreiras, não só o nosso negócio, mas as nossas carreiras, e a sua amizade, porque os seus valores é compartilhado por nós, Deus, família e pessoas, né? A gente lida com a vida das pessoas. Às vezes, quando eu me dou conta disso, eu ainda me assusto, eu sinto a responsabilidade, independente do tamanho do problema. Do que ele me apresenta, é a vida de alguém. Ninguém procura um advogado porque está feliz e radiante. Dificilmente. É raro, mas... É raríssimo. Então, me dar conta disso faz com que, de fato, cada situação seja olhada por nós com respeito e com essa pessoalidade e personalidade. E é um prazer ter você no nosso projeto.
no nosso projeto podcast, no nosso projeto Escritório de advocacia. do escritório, e que todos vocês possam se valer e nos colocamos à disposição disso. Que procurem também ter seus parceiros aí, Brasil afora, Verdade. que é isso, que nossas duas ciências, né, estejam sempre de mão dadas e que isso seja apenas o início de uma reflexão a respeito disso. Bom, mas antes da gente encerrar, eu queria deixar aqui, a gente deixar um presentinho para nossa convidada, só como recordação desse dia, que eu espero que feliz. Com certeza. Lívia é Uma humilde, caneca. Nossa, e como essa do Pelo Exposto, tá? Obrigada, Fica aqui gente. de presente para você. Foi um prazer enorme estar com vocês, estar compartilhando um pouco da nossa experiência, do nosso dia a dia, né? Porque o que a gente está falando aqui, a gente vive. A gente né? Vive. E eu costumo dizer que quando a gente olha para um CPF, a gente está olhando para uma pessoa, mas quando a gente está olhando para um CNPJ, a gente está cuidando ali de várias vidas. Do sonho daquele empresário, mas não só do sonho do empresário, da família, das gerações dele e de todos os funcionários, colaboradores, fornecedores. Então, a gente impacta, né, diretamente uma sociedade. Então, a gente é essa base, a gente está aqui para se fortalecer e crescermos juntos em sabedoria. Deixa para todos os nossos ouvintes os seus contatos, caso alguém queira tirar dúvidas com você, se possa mandar, de repente, e-mails ou se adicionar aí no Instagram. Eu vou deixar para vocês o meu Instagram, é Lígia MS Oliveira. E lá tem o meu WhatsApp pessoal, no link na bio, é só me chamar, quando precisar eu estou à disposição. Que bom. Minha amiga, muito obrigada. Foi um enorme prazer. Foi maravilhoso. Igualmente. Obrigada pela honra da sua presença. Que veio lá de Recife, aqui para o interior do Rio de Janeiro. Barra do Piraí, hoje arrasou. Hoje, esse Brasil é pequeno, graças a Deus. Graças a Deus. Então, a todos vocês, até o próximo episódio.